Bom dia a todos e a todas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de vocês, que o Pai Eterno venha sempre a iluminar a vida de vocês e que o Espírito Santo sempre permaneça na vida e no lar de vocês. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica, né? Meditarmos na palavra do Senhor, para que o nosso dia seja abençoado, seja cheio de provisões, seja cheio de coisas, de vibrações boas e maravilhosas, porque eu vou contar a verdade, né? O meu dia só começa quando eu busco ao Senhor. Quando eu ponho meu pé no chão, é hora de agradecer a Deus pelo dom da vida, enfim, por tantas coisas maravilhosas que Ele nos oferece, né? Então nós temos que ser gratos a Deus pela nossa vida, pela vida de nossos familiares, enfim. E quero agradecer a todo mundo que está me seguindo no TikTok. Muito obrigado, pessoal. Todas as pessoas que estão me seguindo no TikTok, eu estou seguindo de volta. E quero agradecer também a todas as pessoas que estão indo lá no canal do YouTube, visitando, compartilhando, vendo os vídeos, entendeu? Eu recebo muitas mensagens das pessoas pedindo para eu continuar, que está sendo muito bom. Enfim, gente, falar da palavra do Senhor, falar de Deus, para mim é uma honra. É uma honra muito grande. Eu não sou teóloga, eu não tenho base de estudo teológico nenhum. Mas o que Deus põe no meu coração sai da minha boca. Não tenho experiência nenhuma. Mas eu quero sim falar do amor de Deus para as pessoas. Falar de quanto Deus é extraordinário, quanto Ele é maravilhoso. Ele faz tantas coisas boas em nossas vidas. Que o mínimo que eu posso fazer é isso aqui. Mas é o mínimo mesmo. Porque Jesus merece muito mais do que isso. Muito mais. Então que nós façamos a nossa parte como seres humanos. Sei que o mundo lá fora nos ludibria muito, né? Mas nós temos que ter cuidado, que a felicidade que tem lá fora, ela é passageira. A felicidade maior que nós podemos encontrar é na palavra de Deus, é em Deus. Tá aqui, ó. O livro mais atualizado do mundo tá aqui. Conselhos, enfim. Muitas coisas boas. Aliás, cada palavra que existe aqui é maravilhosa para nossas vidas. Então que nós sempre busquemos esse conhecimento, conhecer, sermos mais íntimos de Deus, né? Para que as nossas vidas sejam abundantes, para que as nossas vidas sejam abençoadas. E que a gente tenha força para carregar a nossa cruzinha, né? Até o dia que Deus nos permitir vida desse mundo. Então vamos curvar a nossa fronte, pedir a presença do Espírito Santo, para que Ele abra o nosso coração, abra a nossa mente para recebermos as palavras do Senhor. Não é verdade? Que Ele nos dê sabedoria para entender a mensagem que Ele nos transmite através da Bíblia. Amém? Senhor Pai Santo, amado e querido, toda honra e toda glória ao Teu santo nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida, por ser esse Pai tão maravilhoso, por nos amar tanto, Senhor, mesmo que nós não mereçamos. Enfim, Jesus, quero Te agradecer pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus amigos, pela vida de todas as pessoas que me cercam, Senhor Jesus Cristo. Mesmo até aquelas pessoas que não gostam de mim, aquelas pessoas também que eu não me identifico, que o Senhor abençoe grandemente a vida dessas pessoas, meu Pai. O Senhor sabe muito bem que tem muitas pessoas especiais na minha vida que eu amo muito e que oro pela vida dessas pessoas para que o Senhor proteja, para que o Senhor acompanhe por onde quer que vá. Enfim, meu Deus, toma conta dos meus, toma conta, meu Deus, de todo mundo. São tantas pessoas nesse momento passando algum sofrimento. Enfim, Jesus, que o Senhor sempre seja o conforto para esses corações sofridos, que muitas vezes a gente tem que passar por uma provação para que a gente também possa dar o nosso brado de vitória e para que essa vitória a gente possa ser para a Tua honra e Tua glória, Senhor Jesus. Neste momento, Pai, eu Te peço a presença do Divino Espírito Santo para que abra os nossos corações e mente para mais um dia da nossa leitura bíblica. É o que eu lhe peço, Pai, humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá? Ananias e Safira, capítulo 5. Lembrando que nós estamos no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias,
Porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Os apóstolos fazem muitos milagres. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo ao pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse. N'alguns deles, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A prisão dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O parecer de Gamaliel. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser de alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada.
Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. A instituição dos diáconos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e este, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão perante o sinédrio. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília, e Ásia, discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse rosto de anjo. E que passagens lindas, né? E concluímos os nossos 2 capítulos de hoje. Nós vemos aqui numa parte que os apóstolos que foram detidos, que foram retidos, que foram presos, que foram humilhados, eles ficaram tão orgulhosos porque eles foram humilhados, eles passaram por toda aquela provação, por toda aquela humilhação, mas em nome de quem? Em nome de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Então, quando você for falar da palavra do Senhor, quando você for pregar o evangelho, quando você for falar de Deus, se você for humilhado, sinta orgulho disso, porque você está falando de Deus. Olha que maravilha. Veja quantos apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram por grandes lutas. Foram mortos de formas escabrosas. Muitos foram decapitados, muitos foram desmembrados, né? Enfim, mas morreram pregando a palavra. Eles não estavam nem aí para as ameaças. Foram humilhados, foram apedrejados, passaram por grandes coisas. Mas em prol de quem? De falar no nome de quem? No nome de Cristo, ensinar as pessoas, curar. Eles curavam, eles faziam prodígios e milagres, porque eles eram cheios de quem? Do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, meu irmão, se tu for humilhado, se tu for passar por qualquer coisa, em o nome de Jesus, você está salvo, você está liberto, é um prazer.
Nunca deixe de falar do amor de Deus para as pessoas com medo de julgamento, com medo de lhe apontarem o dedo. Faça. E outra, quando a gente serve a Cristo, quando a gente fala do amor de Deus, por muitas vezes vão aparecer tribulações cada vez mais fortes na nossa vida, porque o diabo ele é assim. Ele, quando vê que a gente está conectado com Deus, ele vê quando nossas vidas estão conectadas com o Espírito Santo, ele trabalha para nos afastar. E temos que orar muito e vigiar, para que nós não caiamos em tentação e venhamos a pecar. Deus, ele não dá a nossa cruz maior do que a gente possa carregar, né? Mas eu vou falar para vocês, o diabo está todos os dias tentando desviar a nossa rota. E quando ele está vendo que a gente está conectado com Deus, que a nossa vida está indo para frente, ele baqueia a gente, que é para ver se a gente se afasta da presença de Deus e vai seguir a onda dele, seguir um mundão, né? Seguir um mundo. Então eu falo para você, muitas vezes servir a Cristo é uma dor intensa. Vamos ser julgados, vamos ser humilhados, vamos ser massacrados, enfim. Mas é como os discípulos falaram aqui, é uma honra falar do amor de Deus. É uma honra poder falar da palavra do Senhor. Eu sou pecaminosa, muito, tenho muitos pecados, tenho muito que me corrigir, tenho muito que mudar. Mas eu vou falar para vocês que falar do amor de Deus, falar para as pessoas que só Cristo salva, só Cristo liberta, falar de Jesus Cristo para mim é uma honra. Falar do amor de Deus e do Espírito Santo. Por isso que eu falo para vocês, não sintam vergonha, sintam orgulho. Sintam orgulho. Porque Deus orgulha da criação dele. Quem é a criação dele somos nós. Então sintamos esse orgulho também do Pai. Que ele também é o nosso Criador, né? Porque nós somos criações dele, né? Então eu falo para vocês, não sintam vergonha de falar do amor de Deus para ninguém. Preguem, falem mesmo da palavra do Senhor. Vão lá, ó. Por mais que vocês sejam julgados e apontados, sinta orgulho disso. Sinta. E se puder dar a vida, se tiver que pagar com tua vida, pague. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo deu a vida por nós. Então não tenha medo de morrer pelo Evangelho do Senhor. Não tenha medo de ser julgado. Não tenha medo. Se entregue para Deus. Fale do amor de Deus. Evangelize. Porque só assim nós teremos uma chance de, quando na volta de Cristo ele voltar, de morar na eternidade. Que lá sim nós teremos a felicidade. Felicidade tamanha que eu nem imagino quanta coisa boa nós teremos. Então vou deixar aqui de tagarelar e vamos orar e agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Amém. Senhor Pai Santo, amado e querido, venho neste santo momento te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua presença em nossas vidas. Me consagrar, Senhor, consagrar a vida de todas essas pessoas aqui neste momento. Nós nos consagramos a Ti. Consagramos tudo que somos e tudo que temos ao Senhor. Consagramos a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, enfim, Senhor, de todas as pessoas que nos cercam, Pai. Aquelas que estão distantes, aquelas que estão mais pertinho. Toma-os todos em Tuas mãos, Senhor. E abençoa, protege, Senhor. Faz Tuas dádivas na vida dessas pessoas. Ó, Pai, tem muita gente passando por muita provação e que essas pessoas creiam, Senhor, que ao passar pela provação, elas terão também o galardão da vitória, elas poderão dar o seu brado de vitória. Mas elas não esqueçam que tudo de bom provém de Ti e que tudo que acontecer nas nossas vidas é para a Tua honra e Tua glória somente. E que as pessoas que virem a gente vejam que tudo de bom que está acontecendo na nossa vida é por conta Tua, Senhor, é para engrandecer o Teu santo nome, de só como Deus trabalha na vida daquela mulher. Então que essas pessoas vejam isso e também se entreguem a Ti, Senhor. Ah, Senhor, cuida do Teu povo. Teu povo mais humilde é o que mais sofre com a ganância humana. Mas enfim, Jesus, toma as nossas orações, recolhe as nossas orações e leva até o Pai, Pai. Intercede por nós. Nós sabemos que o Senhor é o único intercessor entre o céu e a terra. O Senhor se fez homem e habitou entre nós, então o Senhor sabe das nossas fraquezas. Nossa alma é pecaminosa.
mas que o Pai perdoe os nossos pecados e venha abençoar as nossas vidas. Senhor, que quando os nossos caminhos se desviarem da tua rota, o Senhor volte, Pai, a nos fazer enxergar e a voltar-te para ti, meu Deus. Porque sem os teus caminhos nada somos. Porque o mundo lá fora pode oferecer até prazer e alegria, mas é passageiro. A tua alegria não, Senhor. A tua alegria é eterna. Nos orienta a ser boas pessoas, Senhor. Nos dê sabedoria para o que devemos fazer, o que devemos falar. Como ser bons pais, boas mães, bons amigos, bons vizinhos, bons filhos, um bom esposo, uma boa esposa. Que nós sejamos essas pessoas, Senhor, melhores. Que nós nos limpemos de tudo de ruim. E que nós sejamos sinceros, honestos. Porque a mentira não leva a lugar nenhum. Ou seja, leva ao pecado, que leva a caminhos tortuosos. Porque não tem nada pior, Senhor, do que a mentira. Então, Senhor, que o Senhor nos ensine a sermos pessoas verdadeiras e sinceras. Que nós não brinquemos com ninguém, com o sentimento de ninguém. E que o Senhor coloque em nossas vidas, Senhor, o que for para nos fazer feliz. O que for para nos fazer mal, tirarmos da tua roda, Senhor, que o Senhor afaste da minha vida, afaste da vida de todas as pessoas, Senhor. É o que eu peço, meu Pai. Abençoa a vida de todas as pessoas, Senhor, dá sabedoria para tudo que formos fazer, Senhor. Sem ti nada sou. Quando olharem para mim, vejam, olha como Deus trabalha na vida daquela mulher. Eu também quero entregar minha vida para Deus trabalhar na minha vida. E que tudo que as pessoas vejam na minha vida seja para a tua honra e tua glória, Senhor. Porque eu não mereço nada, mas o Senhor é de uma grande compaixão para conosco, para com os meus. E eu agradeço, Jesus, eu oro por tantas pessoas aqui no meu coração, Senhor. E eu te peço humildemente que toma conta da vida de cada uma delas, meu Deus. Que o Senhor transforme, livre, purifique. Que essas pessoas sejam transformadas, que o Senhor trabalhe na vida dessas pessoas assim como o Senhor trabalha na minha. Te agradeço por tudo que sou e tenho, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. É o que eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por me darem essa oportunidade de entrar na casa de vocês. Muitos estão na estrada, enfim. Muito obrigado por pararem um pouco para ouvir a palavra de Deus. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. E creiam, meus irmãos, só Deus transforma. Só Deus intercede por nós. Só Deus é esse Pai maravilhoso que tem coisas boas a nos oferecer. Por isso eu digo para vocês não estão perdendo tempo nenhum quando vocês entregam a vida de vocês para Jesus. Quando vocês deixam Jesus transformar as vossas vidas. Deixa Jesus tomar conta. Deixa Jesus guiar as vossas vidas. Que você pode ter certeza que vai ser tão feliz. Você vai ter tanto êxito. Lógico. O diabo ele vem para tentar te destruir. Vai haver muitos empecilhos, mas creia que ao final de cada luta a gente sempre levanta o nosso brado de vitória. E lembrando que é para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos e a todas. E que o Espírito Santo do Senhor faça habitação na vida de vocês e acompanhe por onde vocês andarem. Por onde vocês pisarem, que o Espírito Santo esteja com vocês e venha abençoar e livrar de todos os males. E amanhã, se for da vontade do nosso grande Altíssimo, estaremos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica. Um beijão no coração de vocês e fiquem todos com Deus. Amém.